Na obra A Luta pelo Direito, do autor Ehring, o autor ele traz a antítese da luta e da paz. Ele diz que as duas são indivisíveis ao passo que, para se obter a paz social, é preciso da luta. A luta é um mecanismo para se obter essa paz social. Também o autor traz que todas as mudanças, ela não advém do nada. Por trás dessas mudanças, pessoas lutaram e morreram para se conquistar tais direitos. Então, ele diz que por mais que partimos do direito coletivo ou individual, esses direitos têm que ser defendidos, têm que ser buscados, para que assim nós podemos fazer jus ao direito, pois de nada adianta ter direitos assegurados na nossa Constituição se não buscarmos esses direitos. Se nós não buscarmos se omitir a esses direitos, de nada adianta ter o direito assegurado. Então, deve-se procurar, deve-se buscar os direitos para que assim se faça a verdadeira função do direito, que é buscar o ideal da justiça. O segundo capítulo tem por título A Luta pelo Direito, que é um dever do interessado para consigo próprio, e inicia abordando a temática da moral. Para o autor, todo ser vivente tem um instinto de conservação da sua existência. Mas os humanos, além disso, possuem também a necessidade de defender a existência da moral. Logo, o direito se encarrega dessas duas partes, tanto de proteger a integridade física dos indivíduos como a moral, e se assim não fosse, não dizeres do próprio autor. As pessoas desceriam ao nível de animais, e Ehring exemplifica isso como a experiência dos romanos que rebaixavam os escravos ao nível de animais, por eles não possuírem os direitos. O jurista atribui à defesa do direito um dever de conservação da própria moral. Para ele, aceitar uma injustiça pacificamente é abandonar a moral. A única hipótese é que o autor considera justificável o abandono do direito é quando lutar por ele põe em risco a sua própria existência. Tal é o caso em que um bandido não põe na colisão de escolher a bolsa ou a vida. Na dinâmica da sociedade, o sentimento jurídico dos estados e dos indivíduos torna-se mais forte na medida em que a violação dos direitos ameaça suas condições existenciais. Para Ehring, só se conhece verdadeiramente o direito quando se experimenta a dor da injustiça e, mais ainda, para ele o valor ideal que o direito possui. Vai muito além das questões de interesse. No terceiro capítulo ele fala da defesa do direito, que é um dever para a sociedade. Nesse último capítulo inicia com um exame mais aprofundado da relação existente entre os direitos, objetivo ou abstrato e substantivo ou concreto. Para o autor, essa relação consiste em uma dependência mútua entre esses dois ramos do direito, pois um só existe em consonância com o outro. Ehring atribui a essência do direito como sendo a realização prática, o que de fato é verdadeiro, pois uma norma inerte não faz diferença alguma no ordenamento jurídico. Aos olhos do autor, seria essa a causa do desaparecimento dos direitos concretos, o simples desuso. É só dar um quarto depois. A relação entre o direito abstrato e concreto torna-se ainda mais estreita, porque aquele que defende o seu direito individual, de certa forma, defende também todo o direito em sentido amplo. Na defesa do seu direito, o indivíduo defende a lei e, de tal forma, defende também a ordem vital da comunidade. Ehring afirma que para o mantimento do direito e da justiça, num país não basta apenas que os juízes e a polícia trabalhem arduamente. É necessário também que cada um individualmente lute com a ilegalidade e a injustiça. Em suma, cada qual é um lutador nato, direito no interesse da sociedade. Ehring pergunta o que cabe a um indivíduo quando tem seus direitos violados. Deve encorajar ou desistir? Ehring diz que o indivíduo deve responder tal indagação, pois desistindo, a paz é sacrificada em nome da lei, e no outro, a lei é sacrificada em nome da paz. Ou seja, quando ele fala isso, o primeiro pensamento que vem na mente é quem cala consente. Porém, é necessário que haja luta. Jamais se separa a luta e a paz.
A paz é o meio do direito e a luta é o meio de obtê-lo. É através da luta que se conquista os seus direitos. No que diz respeito à internet, o direito da liberdade de expressão se confronta diretamente com vários outros direitos. Por exemplo, muitas vezes nas redes sociais as pessoas se aproveitam dessa ferramenta para praticar atos de racismo, discriminação e ofensas. Apenas digitar um texto e enviar, que a partir desse momento já vai atacar diretamente várias pessoas. O livro A Luta pelo Direito, de Ehring, ele relata muito a respeito dos movimentos sociais, ao qual a necessidade que todas as classes sociais devem estar em luta constante por seus direitos. Isso de forma pacífica e democrática, aonde todos possam querer trazer um consenso de paz entre a humanidade. A busca pelo direito hoje se manifesta nas redes sociais de uma forma totalmente evasiva, ao qual as pessoas se valem dessa ferramenta de trabalho para ofender as pessoas, aonde se manifestam de forma totalmente errônea sobre política, porque política que se faz dentro daquilo que é uma ideologia, onde se tem um padrão ideológico, ela não é acusativa, ela não é pejorativa, ela é pacífica e democrática, onde busca um alinhamento dentro de uma sociedade onde todos possam se entender. Então, cada vez mais devemos buscar e não nos calar diante daquilo que nos tentam calar e tentam nos impor como certo. Buscar o direito é lutar por si e não deixar nas mãos de outros aquilo que nos agrega valores. A substância de um direito é uma obrigação imposta a um terceiro. Um direito ao qual não corresponda uma obrigação de um terceiro não quer dizer nada, é uma palavra jogada ao vento. Atualmente fala-se muito em direitos. Entretanto, as pessoas se esquecem que a cada direito concedido há uma obrigação imposta a um terceiro. Minha opinião pessoal é a de que atualmente existe uma idolatria dos direitos, sem que haja preocupação com o dever de suas obrigações. As pessoas gostam muito de usar a frase "vou procurar meus direitos", porém ela própria acaba por não cumprir com as regras mais básicas de convívio social. Eu me refiro às pequenas transgressões do dia a dia, como por exemplo, furar a fila de um banco, estacionar em uma vaga para deficiente. É muito conveniente ficar cobrando direitos do governo a todo momento e dele tudo esperar. Eu creio que o agente transformador da sua realidade é o próprio indivíduo, sem que fique esperando algo do governo ou de um terceiro. Como eu disse, existe essa idolatria dos direitos. Eu acho que as pessoas acreditam que têm direito a tudo e se esquecem das suas obrigações mais básicas de convívio social.